Para finalizarmos o estudo da função, vamos estudar os parâmetros variáveis. Suponha que você queira criar uma função soma na qual você quer aceitar um número variável de parcelas. Para fazer isso, você deve utilizar um asterisco aqui, antes do nome de parâmetro. Eu estou chamando ele de args porque é o nome que costuma ser utilizado nos códigos, quase uma convenção. Contudo, apenas para mostrar para você que isso é apenas uma convenção, eu vou utilizar o nome de parcelas. Eu vou então finalizar essa soma e para a gente entender o que está acontecendo, eu vou, como primeira linha dessa função, imprimir esse parcelas, para nós sabermos o que tem aqui dentro. E eu vou pedir aqui também para ser impresso o tipo do qual é composto essas parcelas. Então vamos executar. Veja que, como é um número variável de elementos, eu posso executar essa soma sem qualquer parâmetro. Veja que interessante. Ele imprimiu abre e fecha parênteses e me disse que o tipo de parcelas é uma tupla. Ou seja, já que isso será um número variável de parâmetros, esses parâmetros serão armazenados no tipo tupla, que a gente já estudou em aula anterior. Portanto, se eu passar um parâmetro para a soma, veja que nós temos aqui a tupla com um elemento. Se eu passar 2 parâmetros, eu tenho a tupla com 2 elementos. E assim por diante. Logo, para implementar de verdade a função soma, eu poderia fazer isso aqui, olha. Criar uma variável chamada aux, igual a 0, e aí ir acumulando o valor de parcelas nessa variável aux. Para fazer isso, vamos utilizar o comando que nós aprendemos quando estudamos laço, que é o for. Eu coloco o nome da variável que eu quero utilizar, nesse caso aqui valor, e peço para iterar nas minhas parcelas. Logo depois disso, eu vou incrementar o valor da variável auxiliar de acordo com o valor que me é passado. Terminado o for, eu vou retornar justamente o aux. Termino, chamo soma. Soma de nenhum parâmetro poderia fazer sentido, que retorne 0. Se eu passo a parcela 2, me retorna 2. Se eu passo 4, ele me retorna a soma, que é 6. Se eu passo 10, ele me retorna a soma, que é 16. Então assim, nós conseguimos definir uma função que recebe um número arbitrário de parâmetros justapostos, ou seja, de acordo com a sua posição. Também é possível fazê-lo para parâmetros nomeados. Vamos então criar uma função f, só que agora, em vez de utilizar apenas um asterisco, eu vou utilizar 2. Nesse caso, o nome de parâmetro muito comum de ser encontrado em códigos Python é o QWArgs, que vem de Keyword Arguments. Novamente, eu vou utilizar a mesma tática de imprimir o valor de QWArgs e também imprimir o seu tipo. Veja então que eu ainda consigo executar a função sem nenhum parâmetro. Contudo, perceba que o tipo do QWArgs agora é um dicionário e não uma tupla. E como eu não passei nenhum parâmetro, esse dicionário está vazio. Essa função aceita apenas parâmetros nomeados. Se você tentar passar um parâmetro por justaposição, você vai receber um erro. Essa função, então, aceita apenas parâmetros passados por nome. Eu já, inclusive, errei ali em cima, porque eu esqueci de colocar as aspas. Veja que, inclusive, acontece um erro ali. Mas passando o parâmetro corretamente, você tem justamente o seu QWArgs como sendo um dicionário que contém como chave o nome do parâmetro passado e como valor, o valor passado para aquele parâmetro, através da passagem por nome. Obviamente que você pode passar vários parâmetros nesse caso, e eles serão todos inseridos naquele dicionário QWArgs. Perceba aqui o dicionário montado. Mas uma coisa que costuma acontecer costumeiramente é que você pode já ter uma tupla, que eu vou chamar aqui inclusive de args, que já tem 3 elementos. E de repente você pode também já ter um dicionário construído também com alguns argumentos, que eu vou chamar aqui também de QWArgs. E vamos supor que nesse caso eu tenho uma função que vai aceitar um número variável de parâmetros, tanto em justaposição quanto nomeados.
Esse tipo de função costuma ser definido assim em Python. Primeiro, os variáveis por justaposição, portanto args, e segundo, os nomeados, que eu vou chamar de QWArgs. Veja que eu vou pedir para imprimir como primeira linha o args e depois o QWArgs. Como sempre, se nós executarmos esse código, veja que ele imprime uma tupla vazia e o dicionário vazio. Nesse caso, eu poderia passar então tanto argumentos por justaposição quanto argumentos nomeados. Os por justaposição serão inseridos na tupla, no args. Aqueles que são passados por nomeação serão inseridos no QWArgs, como nós podemos comprovar aqui. Contudo, veja que eu já tinha criado tanto a tupla args quanto o QWArgs. Se eu tentar passar f, args e QWArgs, vamos tentar entender o resultado. Veja que eu estou querendo, no ideal, eu gostaria que esse fosse o primeiro parâmetro justaposto da função, esse o segundo, o 10 o terceiro, e fossem passados os parâmetros nomeados com nome e sobrenome presentes nesse dicionário. Só que quando eu aperto Enter, o Python não é uma linguagem tipada. Lógico, ele não vai verificar para você quais são os tipos do argumento. Portanto, o que ele fez aqui? Ele passou a tupla 2, 4 e 10 como primeiro parâmetro justaposto. E assim eu acabei com essa tupla como primeiro elemento dessa outra tupla que é o parâmetro da função. Logo, o QWArgs foi passado como um dicionário, constando como segundo elemento daquela tupla constante nos parâmetros. Logo, o que a gente precisa fazer aqui é o contrário do empacotamento, que justamente se chama desempacotamento. Se eu tenho args e eu quero desempacotar os seus valores, eu vou colocar aqui um asterisco indicando esse desempacotamento. Veja que quando eu executo, justamente os valores da minha tupla original foram desempacotados, de forma que o 2 foi passado como primeiro parâmetro justaposto, o 4 como segundo e o 10 como terceiro. Da mesma forma, você pode desempacotar também o dicionário, passando em vez de um asterisco, 2. Veja que então isso é desempacotado, onde todos os itens do dicionário são passados como parâmetros nomeados. E, obviamente, que você pode fazer os dois ao mesmo tempo. Você pode desempacotar tanto os por justaposição quanto o QWArgs, obtendo o valor inicial que eu gostaria, ou seja, os parâmetros por justaposição passados para a função através de uma tupla e os parâmetros nomeados passados para a função através de um dicionário. Assim, então, nós finalizamos esse estudo básico sobre função.